finalmente eu trouxe a ação mais pedida de vocês nas últimas semanas. Eu sei que tem muitos amantes da Taesa e que eles estavam enchendo os comentários dos vídeos de domingo. Bea fala de Taesa, Bea fala de Taesa. Então finalmente chegou esse dia onde nós vamos falar dessa empresa que é do setor elétrico da nossa Bolsa de Valores. Nós vamos esmiuçar aí um pouquinho os dados financeiros dela, vamos também fazer aquela análise qualitativa que a gente sempre faz e tudo mais. Eu espero que vocês gostem. Então, antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like e também já dar uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição, porque eu deixo o meu Instagram e tudo mais, e também deixo o link para você abrir a sua conta na Clear e poder negociar as suas ações com corretagem zero. Taesa significa Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA. Ou seja, como o nome já diz, ela é uma transmissora de energia. E aí cabe a gente fazer uma ressalva que por mais que tenham várias empresas do setor elétrico na nossa bolsa de valores, às vezes pode ser uma empresa que é geradora, às vezes uma é transmissora, ou às vezes é uma que ela comercializa também energia elétrica, enfim. Existem vários ramos que essas empresas podem estar atuando, mas no caso de Taesa, como eu já bem disse, é com transmissão de energia que ela trabalha. Hoje ela é uma das maiores empresas privadas desse segmento e ela tem mais de 12 mil quilômetros pelo país afora aí de linhas de transmissão. Inclusive país afora porque ela está em todas as regiões do nosso país. Então, talvez por conta disso mesmo que ela seja uma das maiores empresas privadas de transmissão. Eu vou começar falando sobre um ponto que talvez muitas pessoas enxerguem como negativo para essas empresas de energia elétrica, mas que, claro, nós temos que também levar outras coisas em consideração. Quando a gente fala desse setor, nós precisamos entender que quem apita as regras do jogo é o governo. Então, o preço da energia e tudo mais, o governo sempre vai estar envolvido nessas regrinhas, nas normas e tudo mais. Então muitas pessoas às vezes acabam não olhando tanto para esse setor por conta disso. Só que há um porém, por mais que o governo apite essas regras, até então ele não faz coisas assim que, enfim, prejudiquem tanto assim as empresas de uma hora para outra. Pelo menos uma entrevista de um dos presidentes aí da Taesa, ele falou que ele considera assim que essa gestão do governo sobre essa questão das normas é bem estável e eles não se preocupam tanto com isso. E aí um ponto bem positivo para a Taesa é porque ela trabalha com concessões. E aí quando eu falo concessões, são concessões longas, de vários anos. Hoje ela tem aproximadamente 36 concessões e a maioria delas são com vencimentos de 30 anos. Algumas foram fechadas lá atrás, então daqui 10 anos começam a vencer e tudo mais. Porém, é muito importante a gente entender esse prazo, porque todos esses contratos longos que a Taesa fez, as pessoas devem pensar, poxa, mas aí ela acordou um preço e como é que fica? Ela fica prejudicada conforme, enfim, a inflação vai pegando e tudo mais. Não tem problema, todos esses contratos, com o passar dos anos, eles são corrigidos pela inflação e ainda tem uma outra coisa mais positiva ainda. Não importa o tanto, a quantidade de energia que a Taesa, ela transmite, vamos dizer assim, porque tudo isso já foi pré-fixado, os valores lá no início da concessão do contrato e tudo mais. Então isso é muito bom porque ela consegue ter uma previsibilidade da receita que ela vai ter com as suas operações. Ou seja, se no ano de 2018 ela previa ganhar 2,7 bilhões de reais no ano, dito e feito, chegou no fim do ano, ela conseguiu chegar muito próximo a esse valor que ela tinha previsto, porque, como eu falei, esses contratos de concessões longos ajudam ela a ter essa previsibilidade de receita. Agora, para quem já resolveu dar uma olhadinha nos resultados de Taesa aí do ano passado e tudo mais, deve ter percebido que por mais que tenha essa previsibilidade, o lucro líquido dela sofreu uma pequena queda e, na verdade, vem caindo nos últimos tempos, porém nós não podemos olhar ele isoladamente, porque a sua dívida igualmente vem caindo ao longo do tempo, acompanhando essa questão do lucro e tudo mais, porque ela tem feito bastante amortizações de empréstimos e tudo mais, o que é muito benéfico para ela, porque se nós pensarmos que as empresas do setor elétrico, geralmente elas trabalham extremamente alavancadas, muito endividadas, com muitos empréstimos e tudo mais,
por conta dos investimentos que elas têm que fazer, Taesa, ela é diferente, ela não é uma empresa do setor de energia que trabalha alavancado porque ela tem apenas 83% do seu patrimônio líquido comprometido, vamos dizer assim, com as dívidas da empresa. O que talvez, se nós comparássemos com empresas de outros setores, pode parecer muito, mas quando a gente olha para o setor de energia, não é nada. Nada, 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 socorro. E outra coisa importante que eu fui dar uma olhadinha lá no DRE dela, no balanço dela, é porque a média da dívida dela é de 3 anos, ou seja, são dívidas aí de curto a médio prazo e que teoricamente está tudo sob controle por conta da previsibilidade do caixa que ela consegue gerar, da receita que entra e tudo mais. Agora vamos falar sobre outros dados financeiros, alguns indicadores fundamentalistas que eu sei que vocês gostam que a gente traga aqui para o canal, para a gente realmente entender se ela pode ser uma boa ou não para investir. E aqui eu já faço um adendo, eu trago tudo isso para jogar no colo de vocês e vocês que vão me dizer se vocês investem ou não, porque como vocês sabem, eu nunca dou recomendação aqui no canal, não por conta própria, né? Primeiro ponto importante é a questão da margem líquida, que eu considero um ponto bem positivo, porque ela tem uma margem bem elevada. A margem líquida dela, que é tudo que sobra depois que ela comercializa aí os seus serviços, o seu produto, é de aproximadamente 71%. Isso é muito alto, gente. Outro ponto bem positivo é o ROI, que é aproximadamente de 22%. E aqui no canal a gente sabe que uma empresa que consegue rentabilizar o seu patrimônio líquido em mais de 10%, a gente já considera que é ok. Acima de 20% é melhor ainda. E aí a gente já precisa falar de um dos pontos mais importantes, que é realmente entender se a empresa dá lucro ou se não dá lucro. E sim, Taesa, ela dá lucro, ela tem lucros constantes, inclusive aí nos últimos 5 anos, e consequentemente ela também paga dividendos constantes. E aí vem uma parte que toda pessoa que pensa em ter uma carteira de dividendos vai gostar mais ainda. A média de dividendos pagos nos últimos 5 anos gira em torno de 11%, ou seja, é muita coisa, supera muito a nossa renda fixa, supera o dividendo de muitas outras empresas que também são boas no mercado, mas às vezes também não tem um payout tão alto quanto o da Taesa. Talvez essa questão do payout a gente até precisaria avaliar um pouquinho, porque ela realmente distribui 97% do seu lucro com os seus acionistas. Muitos consideram que um payout alto assim talvez não seja tão saudável, mas de qualquer maneira ela tem a estratégia dela, ela consegue justificar e também se manter saudável aí com a sua relação receita e dívidas e tudo mais. De qualquer maneira, esse payout de 97% a gente tem que realmente considerar que talvez não seja um ponto tão positivo assim, mesmo que os dividendos que a gente receba sejam bem gordinhos, né? De qualquer maneira, quem pensa em investir em Taesa agora e talvez realmente pensando no longo prazo, quando for lá por 2030, 2029, lembre-se de ficar atento a todos os contratos de concessão que vão começar a vencer, se eles serão renovados e tudo mais, porque isso sim impacta direto na empresa. Até então, até lá, até 2030, eu acho que a situação de Taesa ela vai ser sim estável, a não ser que dê alguma merda muito grande, mas aí pensando em tudo isso que eu falei para vocês, sobre a análise qualitativa, a quantitativa, eu quero saber de vocês agora. Vocês investiriam em Taesa? Vocês teriam essa ação na sua carteira? Eu sei que muito sim, porque muita gente pediu ela e sabe aquela coisa que brilha os olhos às vezes, mas eu também entendo que tem pessoas que não gostam às vezes do setor ou também enxergam essa questão do governo meter o bedelho aí na regulamentação das empresas de energia, não enxergam como algo positivo. Enfim, escreva aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam de pedir a próxima ação que vocês querem ver no próximo domingo e eu vejo vocês numa próxima.